Compondo um pouquinho depois do louvor. Nós vamos dar início hoje a uma nova série no livro de João, o Evangelho de João. A Bruna me pediu para pregar esse livro, já tem umas semanas, e a gente finalizou Juízes, que é um livro um tanto quanto pesado, não é? Um livro pesado, um livro que nos confronta bastante. Mas agora a gente vai para o Evangelho de João, que é um livro bastante pastoral, bastante evangelístico, um livro que vai nos fazer conhecer um pouco mais sobre Jesus, entender um pouco mais sobre Jesus, vai nos fazer solidificar um pouco mais a nossa fé também, fortalecer a nossa fé, revigorar a nossa fé. E nós vamos começar esse livro no dia de hoje, essa série. João provavelmente vai escrever o seu evangelho após o ano 80 depois de Cristo ali, em torno de 50 anos depois da morte de Cristo. João foi o apóstolo que morreu por último, foi o que viveu mais tempo. A essa altura, quando ele escreveu o seu evangelho aqui, a maioria dos apóstolos já haviam sido martirizados, inclusive tem uma menção no livro ao martírio de Pedro. E ele vai escrever ali por volta de 80, talvez um pouco até mais para frente, já no final do século I. E ele vai escrever esse evangelho por último. Os outros evangelhos já haviam sido escritos. Marcos já havia escrito com o testemunho de Pedro. Mateus, um dos apóstolos, também já havia escrito o seu evangelho. Lucas também havia escrito, já com o testemunho também de Pedro e de outros apóstolos. E João resolve escrever também o seu evangelho, já no final do século I, um evangelho que vai ser diferente dos outros, né? Os outros três são conhecidos como sinóticos, né? Tem a mesma ótica, você vai perceber que eles são bem parecidos, né? Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos parecidos, tem muitas passagens parecidas. Mas João tem um evangelho bem diferente daquele dos outros três. Não que o evangelho seja outro, né? Todos é o mesmo evangelho, o evangelho de Jesus. Só que João vai trazer uma ótica diferente. Uma ótica diferente. E João ele vai escrever esse evangelho especialmente para os judeus e prosélitos. Prosélitos eram as pessoas que se convertiam ao judaísmo ali da diáspora, né? Por que da diáspora, né? Porque o ano 70 marcou a guerra entre Roma e os judeus. Os judeus se revoltaram contra o Império Romano. Esses judeus que acreditavam que Jesus iria fazer essa revolta, Jesus iria encabeçar essa revolta, a revolução contra o Império Romano. E aí, quando Jesus morre, muitos se frustram porque ele não veio da forma que eles imaginavam que Jesus viria. Mas o sentimento de revolta contra o Império Romano segue, e no ano 70 eles resolvem se revoltar. É claro que eles não tinham nenhuma chance, e eles são derrotados. O templo é destruído. O templo é destruído, a cidade de Jerusalém é arrasada. Muitos judeus foram mortos ali no ano 70. E muitos se dispersaram, né? Então é o que chama de diáspora. Muitos foram dispersos em outros países ali do Império Romano. E João escreve para essas pessoas, para esses judeus, para a maioria deles pelo menos, e também para alguns crentes. E a ideia de João é mostrar para esses judeus que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus, aquele que foi crucificado e ressuscitou, ele não era um homem qualquer, ele não era apenas um profeta,
assim como os judeus do tempo de Jesus acreditavam. Ele não era apenas alguém como Elias, ou até mesmo como João Batista, mas ele era o próprio Filho de Deus. Então a ideia é que eles crescem que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o próprio Deus, para que eles fossem salvos, para que eles não cometessem o mesmo erro dos judeus da época de Jesus, que rejeitaram e crucificaram Jesus. Não aceitaram a divindade de Jesus, não aceitaram quem Jesus era, mas se revoltaram contra ele e o mataram. E João vai escrever para esses judeus da diáspora dizendo: olha, não cometam o mesmo erro. Creiam em Jesus. Creiam em Jesus que vocês também serão salvos. Então João vai escrever para essas pessoas para que eles acreditassem em Jesus e fossem salvos. E João também vai tentar solidificar a fé dos cristãos ali do final do primeiro século, que sofriam com muitas heresias, não é? A gente vai ver o apóstolo Paulo tratando de várias dessas heresias nas suas cartas. E João também vai trabalhar nessa frente, solidificar a fé dos crentes que sofriam com o ataque das heresias provenientes da cultura greco-romana, não é? Daquele tempo. Algumas dessas heresias, né, diziam que era impossível Deus se fazer carne. Algumas dessas heresias diziam que era impossível o próprio Deus descer nesse mundo, porque pregavam a distinção entre o divino e o material, entre o espírito e a carne. Diziam que isso era impossível. E alguns crentes poderiam ser influenciados por isso. João vai escrever para solidificar a fé desses irmãos. Então ele vai dizer de uma vez por todas. João não poderia ser mais claro no que ele queria ensinar no seu evangelho. De uma vez por todas, João vai afirmar que Jesus era o próprio Deus. Ele escreve para dizer de uma vez por todas: Jesus é o Deus encarnado. Então esse evangelho vai nos ajudar a fortalecer a nossa fé em Jesus, a nós conhecermos um pouco melhor Jesus, porque João estava ensinando os seus leitores quem era Jesus. E nós também, hoje, precisamos aprender cada vez mais quem é Jesus e solidificar cada vez mais a nossa fé no Filho de Deus. Além de prevenir também contra heresias atuais. Não era só naquela época que diziam que Jesus não era Deus. Não era só naquela época que diziam que Jesus não ressuscitou, que Jesus ou era apenas um homem ou era um espírito. Não era só naquela época, na nossa época também. Tem muitos por aí, inclusive religiões que se dizem cristãs, mas que falam que Jesus não era o próprio Deus, ou que ele não ressuscitou, ou até mesmo que ele é apenas um Deus dentre tantos outros deuses. Então, o Evangelho de João vai nos ajudar em tudo isso. Então vamos ao texto. Hoje nós vamos ver o capítulo 1, do verso 1 até o verso 18. Eu gostaria que a Clécia projetasse a nova versão internacional, NVI, porque eu julgo que essa versão tem a melhor tradução para o Evangelho de João. NVI. E aí você acompanha no telão, enquanto eu leio. É o prólogo do Evangelho de João. Do verso 1 até o verso 18 é uma espécie de introdução, um resumo do que o apóstolo vai querer ensinar nos 21 capítulos que vão vir a seguir. Então vamos lá, João, capítulo 1, verso 1. Vai dizer assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele.
Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Senhor, obrigado, Deus, obrigado pela tua palavra. Palavra essa que se encarnou e habitou entre nós por meio de Jesus Cristo. Muito obrigado pela revelação do teu Filho, porque o Senhor nos deu o teu Filho para conhecermos a ti de maneira plena, de maneira verdadeira. Que em nome de Jesus esta palavra que encarnou, esta palavra que habitou entre nós, possa também, em nome de Jesus, residir nos nossos corações, adentrar nas nossas vidas e trazer a luz e a vida que são fonte dele próprio para nós também. Em nome de Jesus, nos abençoa nessa manhã e nos faz entender a tua palavra. Amém. Bom, meus irmãos, eu dei o título para esse sermão: Deus em carne e osso. Deus em carne e osso. Nós vamos ver esses 18 versículos em 3 pontos. O primeiro, Jesus, a palavra de Deus, que está do verso 1 até o verso 5. O segundo ponto, testemunho, rejeição e salvação. Está do verso 6 até o verso 13. E o último ponto, a glória do Deus encarnado, que está do verso 14 até o verso 18. João já inicia o seu evangelho com uma declaração extremamente teológica, que identifica Jesus como a palavra de Deus, por meio de quem todas as coisas foram criadas. E João também afirma que ele não é apenas a palavra, porque se você for parar para pensar, a palavra, né, o que eu digo, o que eu falo, o que sai pela minha boca, não significa que sou eu exatamente. As palavras que eu digo não necessariamente sou eu mesmo. E João vai dizer: olha, Jesus é a palavra de Deus, é aquilo que saiu da boca de Deus, é por meio do que Deus criou todas as coisas, mas ele não é apenas a palavra como se possuindo uma qualidade inferior ao próprio Deus, não. Além de ser a palavra, ele é o próprio Deus. É isso que diz no verso 1. No princípio, ele era a palavra, ele estava com Deus,
desde o princípio, desde a eternidade. Ou seja, Jesus não foi alguém criado, Jesus não foi alguém que primeiro surgiu Deus, e aí depois Deus criou Jesus, e a partir disso Jesus fez alguma coisa. Não, João está dizendo que desde o princípio, ou seja, antes do tempo, antes da criação, antes de qualquer coisa existir, desde a eternidade, Deus era e Jesus também já era. Jesus era o próprio Deus. É isso que ele está querendo dizer, que ele estava com Deus no princípio. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. João já começa com essa declaração que vai nos mostrar a grandeza de Jesus, que vai nos mostrar que Jesus é o próprio Deus, não deixando dúvidas, não deixando incógnitas, tanto para as heresias do século I, como para os gnósticos que diziam que era impossível que houvesse um homem que fosse o próprio Deus, porque era impossível que espírito e carne se unissem, como para os dias de hoje. Alguns, como por exemplo as testemunhas de Jeová, dizem que Jesus não era o próprio Deus, mas que ele era um ser divino, né? Assim talvez como anjos ou espíritos, ou um ser superior. Mas não, João defende que Jesus é o próprio Deus. Jesus é a palavra de Deus, mas ele também é o próprio Deus. Esse conceito de palavra de Deus também é algo que traz muito peso, porque no Antigo Testamento a palavra de Deus é muito importante. A palavra de Deus é aquilo que Deus usa para criar todas as coisas. Ele cria os céus e a terra, ele cria tudo que nós vemos, tudo que existe foi criado por meio da palavra de Deus. Deus não é como se fosse um artesão que pega uma coisa que já existisse, pega, por exemplo, a matéria, ou pega, sei lá, o plástico para fazer uma cadeira. Ele não é um artesão que vai pegar a madeira para fazer uma guitarra. Não, a forma criativa de Deus é diferente. Ele cria tudo a partir da sua palavra. Então é poder, é simplesmente poder. Ele não pega o que já existe, ele traz as coisas à existência do nada, sem que elas existissem antes, sem que aquilo fosse imaginado antes. Deus simplesmente diz e as coisas acontecem, as coisas são criadas. Esse é o poder da palavra de Deus no Antigo Testamento. Tudo que ele faz é por meio da sua palavra. E não apenas a criação, mas as alianças que Deus faz com Abraão, com Moisés, com Noé, as alianças que ele faz com Davi, tudo é por meio da sua palavra. A palavra de Deus é o poder de Deus do Antigo Testamento. O poder de Deus é manifesto para os homens por meio da sua palavra. A palavra de Deus é a própria revelação de Deus no Antigo Testamento. Como que Deus se revela aos homens? Por meio da sua palavra. Então, João, quando ele diz que Jesus é a palavra de Deus, ele está querendo dizer que Jesus é a revelação do Deus Criador do universo. E quando ele diz que todas as coisas foram criadas por meio dele, ele está querendo dizer que Jesus não foi um ser criado. Pelo contrário, ele é o próprio Deus que existe desde o princípio, né? Isso remete a Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. E João vai trazer agora no Novo Testamento. No princípio era aquele que é a palavra, e por meio de quem foram criadas todas as coisas. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que João quer apresentar no seu evangelho. Não apenas um homem, mas o próprio Deus. E é isso que ele insta os seus ouvintes, os receptores do seu evangelho, a crerem. Creiam, Jesus é o próprio Deus. Não cometam o mesmo erro que os judeus do passado. Não cometam o mesmo erro. Creiam que Jesus é o próprio Deus. Ele continua, verso 4 e verso 5. Ele vai dizer que neste Jesus que também era Deus, nele estava a vida.
e esta era a luz dos homens. Ele vai dizer: a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Essa ideia de João, do prólogo aqui, da introdução do Evangelho de João, é o que ele vai desenvolver no restante dos outros 21 capítulos. Então todas as ideias que ele está defendendo aqui, inclusive algumas palavras-chave, são coisas que ele vai esmiuçar melhor nos outros capítulos. E alguns dos conceitos chaves do Evangelho de João é justamente isso daqui: Jesus como fonte de vida e Jesus como a luz do mundo. Dois conceitos importantíssimos no Evangelho de João, e ele vai trazer aqui, ele já vai pincelar aqui no seu prólogo. Ele vai dizer que em Jesus estava a vida. O que ele quer dizer com isso, meus irmãos? Que Jesus é a fonte de toda a vida. A vida é uma das coisas mais belas desse mundo, se não a mais bela. É aquilo que nos emociona, é aquilo que nos move. Vida é energia, é aquilo que nos faz querer, encarar o mundo. Vida é o elemento fundamental para nós. É uma das coisas mais emocionantes, o milagre da vida. Desde o nascimento de um bebê. O nascimento de um bebê, para quem é pai, para quem é mãe, provavelmente deve ser uma das coisas mais belas desse mundo, mais poderosas. Os relatos que eu tenho de pessoas que eu conheço que falam: é um momento mágico, é um momento único. E João está dizendo: a fonte da vida é Jesus. Aquilo que é mais emocionante, aquilo que é mais poderoso nesse mundo, ele provém de Jesus, a fonte disso é Jesus. O milagre da vida, uma cura de alguém que a gente ama. Nós tivemos alguns irmãos curados aqui de doenças graves, não é? Nosso irmão Márcio, que está aqui com a gente hoje tocando. Um milagre aconteceu. A vida, a cura de alguém que a gente ama. A nossa própria cura. Tudo isso são coisas maravilhosas, são coisas que nos emocionam. A comemoração de um aniversário. Essa semana foi o aniversário da minha irmã, a gente vai comemorar hoje. A festa, a felicidade, a alegria de comemorar mais um ano de vida. Viver a vida, celebrar a vida, se sentir vivo. Coisas maravilhosas e inexplicáveis nesse mundo. E João está dizendo que tudo isso, essa sensação maravilhosa, esse poder maravilhoso, esse poder maravilhoso, a vida, a própria vida, estava nele. Ou seja, ele é a fonte disso. Ele é a fonte da vida, ele é a fonte daquilo que faz a gente respirar, daquilo que faz a gente se emocionar, daquilo que faz a gente viver. Jesus é a fonte disso. E ele vai dizer que não apenas a vida, mas a luz do mundo. Ele vai dizer no verso 4, que nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Então Jesus, para além da vida, além de nos dar o elemento mais substancial, ele também é a luz. É aquilo que traz conhecimento, é aquilo que traz verdade, é o que vai mostrar a verdade, vai mostrar as coisas como elas são, é o que nos faz enxergar. Mas é muito interessante porque João vai dizer: olha, a luz não era deste mundo. A luz é algo que está além do mundo. Ela não veio do mundo, ela está acima. Jesus não era deste mundo, ele estava acima, ele estava no princípio. Isso quer dizer o quê, meus irmãos? Se o mundo não tem luz em si próprio, se as nossas vidas não têm luz em si próprio, o que quer dizer? É que o mundo estava em trevas.
é que a nossa vida sem o amor de Deus, sem a vida de Deus, sem a luz de Deus, é uma vida em trevas. O mundo, e se você for parar para olhar o que João está dizendo aqui, não é apenas do tempo dele. O nosso mundo também está em trevas, meus irmãos. A criação está em trevas por causa do pecado. Se Jesus é a vida, se Jesus é a fonte da vida, a gente viu que o oposto disso é a morte. Por causa do pecado, a morte entrou no mundo. E com a morte, todas as coisas ruins que nos cercam, todas as coisas ruins que caracterizam o nosso mundo. E sabe, se Deus criou o mundo por meio de Jesus Cristo, nós também temos que concordar que o que os homens fizeram deste mundo sem Jesus Cristo é algo terrível. O que os homens fizeram deste mundo sem a luz de Cristo, sem a vida de Cristo, é algo que nos horroriza, não é? Lembra do livro de Juízes que eu preguei? Coisas terríveis que os próprios filhos de Deus fizeram. Então o mundo jaz em trevas. João está dizendo que o mundo não tem luz em si próprio, que a vida dos homens não tem luz em si próprio, mas que Jesus é a luz do mundo. O que João está querendo dizer com isso, meus irmãos? Ele está falando para o seu público lá do primeiro século, mas também para mim e para você nessa manhã. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu sei que a sua vida sem Jesus pode estar em trevas. Eu sei que a sua vida talvez esteja na escuridão. Eu sei que talvez você esteja afundado no lamaçal de pecado e de trevas. Eu sei que talvez você já não se sinta mais vivo. Eu sei que talvez você esteja numa escuridão, em trevas tão grandes, que você perdeu a vontade de viver, que você já não sabe mais o que fazer, que você não tem mais forças. Eu sei que talvez você esteja numa escuridão, porque o mundo é assim. Mas eu também quero te dizer que Jesus é a luz, e que as trevas não derrotaram a luz, que é Jesus. Então, se você está vivendo nas trevas, se você está vivendo um tempo de escuridão na sua vida, João está dizendo para mim e para você que Jesus pode invadir essa escuridão que você está vivendo e trazer luz e vida para você. Pois Ele é a luz dos homens. Ele pode criar a partir do nada. Ele é a palavra por meio do qual tudo se fez. Ele é o próprio Deus. E João quer enfatizar isso. A vida dos homens é uma vida de trevas, mas Jesus é capaz de trazer luz e vida para as nossas vidas. João continua, depois de definir que Jesus é a própria palavra de Deus. Ele segue do verso 6 até o verso 13, falando agora sobre o testemunho dessa luz, sobre a rejeição de Jesus e também sobre a salvação. No verso 6 ele diz que surgiu um homem enviado por Deus, chamado João, que era João Batista, e ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. João Batista não era a própria luz, mas ele veio como testemunha dessa luz. E aí ele diz que estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Nesse segundo ponto do prólogo, João vai delinear a divisão do que será o seu evangelho.
O que é que o Evangelho de João ele pode ser dividido em duas partes bem distintas. A primeira do capítulo 1 até o 12 e a segunda do capítulo 13 até o 21. E o que é que diz basicamente essas duas partes do Evangelho de João? A primeira parte é o ministério de Jesus, e ele começa o ministério, todos os evangelistas, não apenas João, mas todos os evangelistas começam a falar sobre o ministério de Jesus, falando sobre João Batista, que foi aquele que veio preparar o caminho para Jesus, que foi a primeira testemunha de Jesus foi João Batista. Então, João aqui vai dizer que João Batista dá início ao ministério de Jesus. Mas há um problema. Do capítulo 1 até o capítulo 12, a gente vai ver o ministério de Jesus com sinais, com poder, com graça, mas também nós vamos ver que Jesus vai ser rejeitado. E é isso que João vai dizer do verso 10 e no verso 11: aquele que é a palavra e estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, e ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então a gente vai ver claramente essa divisão e vai ver Jesus sendo rejeitado até o verso 12. Todavia João traz uma boa notícia no verso 12: contudo aos que receberam e aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. É a divisão do Evangelho de João que ele está delimitando aqui. Primeiro, o início do ministério de Jesus, com o testemunho de João Batista, a rejeição de Jesus, e depois alguns que creem em Jesus. Mas João vai falar algo muito interessante no verso 9: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. O que João quer dizer com isso? O que João quer dizer ao falar que Jesus é a verdadeira luz? João está querendo dizer que não há nada maior do que Jesus, que não há outra luz, que não há nada superior a Jesus. Sabe, meus irmãos, porque talvez até esse momento, e até os dias de hoje, os judeus estivessem esperando a revelação do Messias, aquele prometido que viria para os salvar. E João está dizendo aqui para os judeus: olha, Jesus é a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Não há ninguém maior do que Ele. Ele é o único Deus. Ele é o verdadeiro Deus. Ele é incomparável, o único digno de receber honra, glória e louvor. É isso que João está querendo dizer quando ele fala que Jesus é a luz verdadeira. Não há nada maior. Essa é a maior revelação que vocês vão receber, a revelação verdadeira, a luz verdadeira que ilumina todos os homens. E aqui ele dá uma excelente notícia para a gente. Esse Deus que se revelou por meio de Jesus Cristo, iluminou não apenas os judeus, iluminou não apenas as pessoas que moravam em Israel, mas Ele é a luz para todos os homens. Todos os homens receberam essa revelação. Todos os homens receberam este mistério e podem crer no Filho de Deus. Não há outro, não há outro. Ele é incomparável, Ele é o único Deus verdadeiro. Mas, meus irmãos, infelizmente, João faz essa constatação triste.
dos versos 10 e 11. Esse Deus que é verdadeiro, Jesus, o próprio Deus, poderoso, a luz do mundo, aquele que é fonte da vida para todos, esse Deus foi rejeitado. Aquele que é a palavra e estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Jesus nos criou, Jesus criou todas as coisas, e quando ele vem ao mundo, a sua criação não o reconhece. E pior que isso, beleza, outras nações não reconhecerem, tudo bem, mas os próprios judeus não o reconheceram e o rejeitaram. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Você já parou para pensar que o Criador de todas as coisas, que a luz do mundo, a fonte de vida para todos, esteve no primeiro século, lá no meio do seu povo, e o seu povo o rejeitou? Aqueles homens que passavam a vida estudando, lendo todo o Antigo Testamento, tinham provas cabais do que seria o Messias, do que seria o Filho de Deus, de como ele seria, de quem ele seria. E esses mesmos homens rejeitaram o Filho de Deus. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. E nós temos um exemplo de que isso não aconteceu apenas com os judeus lá do primeiro século. Juízes, que eu preguei aqui, é um exemplo de que o povo de Deus rejeitou a sua palavra durante toda a história bíblica. O pecado e rebelião da humanidade e dos judeus mostram que a palavra de Deus tem sido rejeitada desde o princípio. Adão, meus irmãos, Adão rejeitou a palavra de Deus também, quando comeu do fruto proibido. Então a verdade é que Deus tem sido rejeitado, a palavra de Deus tem sido rejeitada desde o início, e não seria diferente com Jesus, o Filho de Deus, que foi rejeitado, crucificado pelo seu próprio povo. Embora os profetas dissessem que fosse necessário que o Cristo fosse rejeitado, isso não deixa de ser triste pensar que Jesus, esse que nós amamos, esse que nós, nos emocionamos, esse que nós cremos, ele mesmo foi rejeitado pelo seu próprio povo e crucificado. Mas João traz uma palavra de esperança. Contudo, ele não foi rejeitado por todos, não. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha que maravilha! Alguns creram, e a esses que creram foi conferido o direito. Paulo vai dizer que eles foram adotados como filhos do próprio Deus. Filhos de Deus. E João vai dizer algo muito interessante. Isso não aconteceu pela vontade humana, eles não vieram por descendência natural, isso fala especialmente para os judeus. Esses que creram em Jesus não são filhos de Abraão na carne como vocês eram, não é por descendência natural, não é porque eu tenho um pouco de sangue judeu aqui nas minhas veias, não é porque eu tenho um sobrenome hebraico, não, isso não acontece por descendência natural, não, mas acontece pela vontade do próprio Deus. Eles nasceram de Deus. É isso que João está querendo dizer. Uma boa notícia, maravilhosa.
E sabe por que essas pessoas precisam nascer de Deus? Ele vai desenvolver isso melhor lá no capítulo 3. Mas sabe por que nós precisamos nascer de Deus, e todo aquele que crê precisa nascer de Deus? Porque o natural do homem, o natural do mundo, o natural de qualquer pessoa, meus irmãos, é rejeitar a Deus. É por isso que os judeus o rejeitaram, é por isso que os judeus não reconheceram. Mas qualquer homem naturalmente irá rejeitar a Deus, irá rejeitar a luz, porque o mundo vive em trevas. Nós já nascemos em um mundo de trevas, então nós não queremos alguém que invada as nossas atividades, os nossos pecados, as nossas transgressões com a luz, porque nós queremos esconder o que nós fazemos, porque é vergonhoso ter as suas condutas expostas à luz. Então, o natural é nós rejeitarmos a Deus. Por mim mesmo, pelo meu próprio coração, pela minha própria cognição, eu rejeitaria a Deus. Mas a maravilha que João está explicando aqui no prólogo do seu evangelho é que o fato de crermos em Jesus Cristo não depende da nossa própria cognição, não depende da nossa própria inteligência, não depende da nossa escolha. É uma obra de Deus em nós, independe dos nossos esforços. Nós não chegamos lá na fé, meus irmãos, estudando. Nós não chegamos na fé salvadora por meio de livros, nem mesmo por meio de orações. Não, é uma obra que Deus gera nos nossos corações. Nós somos nascidos de Deus. Isso é maravilhoso. É por isso que o evangelho é tão maravilhoso, porque é uma obra de Deus em nós. E isso é tão bom, porque se dependesse do intelecto, talvez os judeus tivessem crido, que eles passaram a vida inteira estudando, mas não depende da inteligência. A única coisa que nós podemos fazer é crer que fomos feitos filhos de Deus, que nós fomos salvos por essa fé em Jesus Cristo. E eu queria dizer algo para você nessa manhã. Se você creu em Jesus, se você conheceu Jesus, você recebeu tudo o que você precisa. Você recebeu a maior revelação desse mundo. Você recebeu o maior presente que qualquer homem poderia receber. Você entendeu o que Paulo vai chamar lá em Colossenses capítulo 1, verso 26, de o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Você pode se considerar a pessoa mais sortuda desse mundo, se você crê em Jesus Cristo, se você reconhece que Ele é o Filho de Deus. Porque esse mistério, meus irmãos, foi oculto durante gerações, durante épocas, foi oculto até mesmo dos judeus, mas foi revelado pela graça de Deus aos gentios, a nós, que não somos descendentes de Abraão segundo a carne, mas Jesus gerou em nosso coração uma fé, uma crença, e por isso nós estamos aqui hoje. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, e isso é maravilhoso. Nós temos acesso a essa verdade, e glória a Deus por essa verdade que revigora a nossa alma. Até agora, João falou que Jesus é a palavra de Deus, que Ele é o próprio Deus, que Ele dá a vida e que Ele traz a luz do mundo. Mas o principal ensino de João não foi dito até agora. O principal ensino de João está no versículo 14. Ele traz a maior afirmação do seu evangelho.
uma afirmação que seria impensável na cultura greco-romana, uma afirmação que talvez seria impensável nos dias de hoje para a maioria das pessoas, uma afirmação que Paulo vai dizer que é uma loucura, um escândalo para os judeus e uma loucura para os gentios. Esse é o meu terceiro e último ponto: a glória do Deus encarnado. Olha só o que João vai dizer no verso 14, uma verdade maravilhosa. Aquele que é a palavra, ou seja, o Deus que eu estou falando para vocês, que estava com Deus desde o princípio, que é a luz do mundo, que é a fonte de vida para esse mundo, esse Jesus que eu estou dizendo para vocês desde o início do prólogo, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus não é apenas a palavra de Deus, mas é o Deus encarnado, é o Deus de carne e osso. A palavra, o poder de Deus, o próprio Deus, se fez carne e habitou entre nós. O D.A. Carson, que é um grande teólogo e comentarista, que eu estou utilizando o comentário dele para ajudar na preparação dessa série, ele diz que Jesus é a exegese de Deus, ou seja, é a explicação, aquilo que nós não poderíamos encontrar com os nossos próprios olhos, aquilo que nós não poderíamos encontrar com a nossa própria inteligência, aquilo que nós não poderíamos ver, que nós não poderíamos entender, Jesus materializou para a gente. Não tem aquele ditado, uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Imagine então o Deus de carne e osso, aonde os homens puderam tocar nele, puderam conversar com ele, puderam comer com ele, puderam aprender diretamente dele, puderam ver ele operando sinais, curando enfermos, expulsando demônios, ressuscitando os mortos. Se uma imagem vale mais do que 1000 palavras, imagine então o que é que vale o próprio Deus encarnado, um Deus que vira homem e habita no meio dos homens. Isso é loucura para a grande maioria das culturas, inclusive hoje. Você falar que Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas, que esse Deus nasceu como um bebê, filho de uma mulher, lá em Belém da Judéia, que ele foi filho de um carpinteiro, um homem simples, e que posteriormente esse homem, esse menino que virou homem, foi rejeitado e crucificado, mas ressuscitou para salvar aqueles que creem nele. Isso é loucura. Um Deus que virou um homem. É loucura em todas as religiões, em todas as épocas, em todas as culturas. Na cultura greco-romana, algumas vezes os deuses viravam homens temporariamente, eles apareciam, eles tinham aparições como homens, mas um Deus nascer de uma mulher, crescer, morrer crucificado e ressuscitar para salvar aqueles que creem nele, isso é loucura. Isso é um escândalo, é isso que Paulo vai dizer, que é um escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas é verdade, Deus se fez carne e habitou entre nós. Meus irmãos, você já parou para pensar na riqueza que é essa verdade? Que o Deus que estava desde o princípio, antes do tempo, antes de tudo, o Deus que criou esse mundo, que criou os mares, as praias tão belas, que criou as montanhas, os Alpes, que criou a neve, a chuva, que criou os alimentos, o que a terra produz, a natureza, que criou as árvores,
as plantas, os animais, que criou o ser humano, que criou o cérebro humano, esse Deus que estava lá desde a eternidade, Ele está aqui hoje com a gente, habitando no nosso meio. Você já parou para pensar na riqueza que é isso? De saber que o Deus poderoso e criador decidiu vir na periferia do Guará 2 e se relacionar com homens e mulheres, crianças, como a gente. Que Deus habita com a gente. Não importa se nós temos dinheiro, não importa, sabe, a nossa condição social, com o que a gente trabalha, não importa a nossa idade, não importa nem mesmo se nós temos pecado. Esse Deus maravilhoso, incomparável, Ele habita com a gente. Isso é uma loucura. E João escreve essa loucura. Ele retoma o testemunho de João Batista, no verso 15. Apenas porque ele vai, a partir do verso 19, contar a história do testemunho de João Batista. Então ele fala que João dá testemunho dele. Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. E aí ele retoma o seu raciocínio, o seu discurso, dizendo que todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Quando João diz, no verso 14, que nós vimos a glória de Deus como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, João está retomando palavras que foram ditas lá no Êxodo, quando ele fala que nós vimos a glória de Deus. A glória de Deus. O que é a glória de Deus? Quando Moisés, lá em Êxodo, capítulo 33, pede para Deus, peço que mostres a tua glória. Ele suplica ao Senhor que mostre a sua glória. E o Senhor vai e mostra a glória para Moisés, pelo menos de relance. Êxodo 34:6 diz: o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Quando Moisés pede para Deus mostrar a glória, é isso que Deus faz. Deus mostra de relance a sua luz, dizendo o que é essa glória. E João está dizendo que essa glória que foi de relance mostrada a Moisés, que glória é essa? João vai dizer que é graça e verdade. Se Moisés viu de relance, João diz que eles viram essa glória de Deus encarnada. Que glória! Cheio de graça e de verdade. É a graça de Deus, é a verdade de Deus. Isso é a glória de Deus. O que é a glória de Deus, meus irmãos? É a sua graça, é a sua bondade. É o que ele vai dizer para Moisés: compassivo, bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado. Isso é a glória de Deus, isso é a graça de Deus. A sua graça, a sua glória é a sua própria graça. E João está dizendo: nós vimos essa graça, essa glória encarnada, de carne e osso,
nós podemos tocar nele, nós podemos ver ele, nós podemos ver ele agindo, nós podemos ver o testemunho dele. E ele termina dizendo que nós recebemos graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Aqui ele só está querendo dizer que na lei de Moisés havia graça. Assim como o Êxodo aqui, Deus demonstra a sua graça. Mas que por meio de Jesus Cristo é uma graça maior ainda, uma graça sobre graça, uma graça sobre outra graça, e que nós recebemos isso, recebemos graça na lei, mas vocês também agora recebem uma nova graça disponível a todos. E ele conclui no verso 18, dizendo que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Ele conclui com a mesma ideia que ele iniciou no prólogo. Jesus revela Deus, Jesus mostra Deus, Jesus narra o próprio Deus. Igual Paulo vai dizer, ele é a imagem do Deus invisível. Essa é a ideia central. É isso que João quer nos ensinar nessa manhã. Jesus é o próprio Deus encarnado que habitou entre nós. Então, se você não conhecia Deus, se você não sabe dizer quem é Deus, se você não sabe definir, se alguém te perguntar o que é Deus para você, Jesus explica quem é o próprio Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Diante disso, o que nós podemos então guardar para nós nessa manhã, reter para a gente, levar para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Primeiro, João está ensinando a pessoalidade desse Deus em Jesus. Um Deus que se faz homem e habita no meio do seu povo, é um Deus que é pessoal, é um Deus que João pôde tocar com as suas mãos, mas que nós também podemos ter a certeza por meio do Espírito Santo, que habita conosco, que habita em nosso meio. É um Deus que nós não temos barreiras para falar com Ele. É um Deus que nós não temos toques, nós não precisamos, tirar as nossas sandálias para entrar no lugar santo, porque Ele é um Deus pessoal. É um Deus que está conosco, que nos abraça, que nos toca. É um Deus que vive com a gente, é um Deus que está ao nosso alcance. A vida dele é luz para os homens, então você não precisa viver em trevas. Se Jesus é a luz do mundo, meus irmãos, e você crê nele, então ele pode iluminar a sua vida, ele pode tirar você das trevas que você tem vivido. A graça dele nos torna filhos, ou seja, você é filho de Deus, o Senhor te salvou. E essa é a maior revelação que você poderia receber na sua vida. E por último, a necessidade de dar testemunho. Assim como João Batista vai testemunhar dessa luz, dessa vida, desse Deus, para que todos pudessem crer por meio do testemunho dele, nós também somos chamados a testemunhar dessa maravilhosa graça, dessa maravilhosa verdade. Pois a luz do mundo está disponível para todos os homens. Então nós precisamos testemunhar. Se essa verdade enche o seu coração, enche a sua vida, se a vida de Jesus, a luz de Jesus é tudo para você, então testemunhe isso, compartilhe disso com as outras pessoas, porque o mundo jaz em trevas, mas Jesus é a luz do mundo que pode iluminar a vida de todo aquele que nele crê. Amém? Vai ter musiquinha no final? Então já pode vir aqui tocar, enquanto eu oro. Perdão por me alongar muito, mas é porque são verdades
profundas, também simples, difíceis de compartilhar, de explicar. Mas mais importante do que entender é crer, meus irmãos, é saber dentro do nosso coração que esse Deus é pessoal, que Ele está conosco, que Ele habita no nosso meio, que Ele ilumina as nossas vidas. Senhor, eu quero Te agradecer pela Tua verdade, Pai. Eu quero Te agradecer porque o Senhor fortalece as nossas vidas, enche as nossas almas por meio da Tua palavra, Deus. Muito obrigado porque o Senhor revigora a nossa fé. Sabermos que o Senhor está conosco, que o Senhor é o próprio Deus Criador, mas decidiu habitar no meio da gente, habitar dentro da gente. Isso é tão maravilhoso, tão precioso, Deus. Muito obrigado porque é maravilhoso saber esse mistério que esteve oculto e escondido durante gerações. Mas a maior e maravilhosa verdade desse mundo, o Senhor revelou a nós. Por isso nós somos gratos a Ti. Eu quero Te pedir, por último, que o Senhor possa iluminar a vida dos meus irmãos. Se há alguém aqui, Senhor, vivendo nas trevas, se há alguém aqui vivendo, Senhor, uma vida cheia de pecados, que em nome de Jesus, a luz do mundo, o Teu Filho Jesus possa adentrar na vida dessa pessoa, tirar ela dessa caverna, dessa escuridão, por meio da Tua luz, e trazer ela à vida novamente. Que o Senhor possa injetar vida dentro de nós, porque Tu, Senhor, é a fonte de toda a vida. Em nome de Jesus.